Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre mais algumas propriedades do CSS aqui que são importantes de se entender. A gente já viu um pouquinho de display, né? E display é uma das propriedades mais importantes. E nessa aula eu vou tentar focar no display, como os elementos são exibidos, e vou focar também na propriedade float, para você entender como utilizar essa propriedade aqui, que na verdade era assim que a gente fazia antigamente para fazer, por exemplo, menus, grids. Hoje em dia a gente já pode utilizar coisas como flexbox ou grid mesmo, que a gente tem também uma propriedade display grid, mas eu vou deixar essas coisas um pouquinho mais para frente para a gente falar só dessas coisas, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou criar uma div aqui no caso, vou colocar uma class nela aqui de grid. E aí eu vou te mostrar aqui umas maneiras de você pensar como uma pessoa que sabe CSS, porque muitas das vezes você vai utilizar alguns artifícios, né, algumas entre aspas, não é que é, mas pode parecer gambiarra para fazer alguma coisa se ajustar como você quer na tela. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Imagina, por exemplo, a situação de eu vou te dar um exemplo bem bobo aqui. Eu tenho uma situação que eu posso tentar ter uma grid que vai ter colunas dentro delas, né, no caso. Ou seja, eu vou ter elementos, quadrados aqui, né, vários quadrados, e eu quero que esses quadrados se ajustem ao tamanho da tela aqui, né. A gente não vai falar de coisas avançadas, como breakpoints, por exemplo, mas só da gente conseguir ajustar essas caixas aqui na tela já é o suficiente. Então, por exemplo, ó, a gente sabe que eu já deixei aqui o CSS zerado e já criei aqui uma div com grid e várias colunas aqui dentro, né? Poderia ser caixas, qualquer coisa que vai dentro de uma grid. Quando a gente fala de grid, a gente está falando de vários quadradinhos na tela aqui, alinhados de uma maneira que pareça uma tela, né? Uma grid aqui, né? Então você vai entender quando você começar a ver os quadradinhos aqui. Então eu posso selecionar, por exemplo, a minha grid. De dentro da minha grid, eu quero selecionar tudo que é col aqui no caso, beleza? Então eu tendo tudo que é col aqui, eu posso fazer o seguinte. Vamos falar que eu tenho um width, por exemplo, de uns 300 pixels. Tem uma height também para ficar quadrado de 300 pixels. E eu quero um background red. Pode ser qualquer cor, na verdade. Isso aqui não faz diferença. Como a gente já falou, a propriedade display, ela vem por padrão como block aqui nas divs, né? Nas divs e em todos os elementos de separação de conteúdo. E a gente já falou disso que a gente pode forçar os elementos aqui no... A gente pode não, né? Quando a gente tem essa propriedade, esses elementos, eles ocupam a tela inteira, mesmo que eles não estejam na tela inteira. Então, se eu colocar uma margem aqui para você ver, ó, colocar uma margem de uns 30 pixels, eles ocupam o espaço inteiro que tiver na tela. Eu posso aumentar e eles vão ocupar o espaço inteiro aqui, beleza? Uma outra propriedade que a gente tem, e hoje em dia não vai servir para você fazer grids, como eu te falei, você tem outras coisas mais modernas para fazer, mas a gente tem também, ao invés de block e inline, que a gente já viu anteriormente, que não pega tamanho, a gente tem a mesclagem dos dois comportamentos. Isso aqui é um pouquinho estranho, na verdade, porque você mescla um inline com um block e você tem um inline block, beleza? Então, se você observar aqui, ó, se eu ajustar agora a tela, você está vendo que elas se ajustam aqui, se encaixam aqui. Só que essa propriedade inline block, ela é muito esquisita porque ela pega espaço também. Então, por exemplo, às vezes, se eu fizer isso aqui, ó, colar uma div uma na outra, eu ganho um pouquinho mais de espaço aqui, no caso. Ó. É super estranho. Deixa eu tirar para você entender do que eu estou falando. Eu vou vir aqui e vou tirar, por exemplo, esse margem. E aí, elas têm um espacinho aqui entre elas, tá vendo aqui, ó? Um espacinho que eu não sei de onde veio. E, na verdade, esse espacinho está vindo do meu próprio HTML. Então, se eu colar essa div aqui em cima, colar essa outra div nela aqui, ó, você vai ver que eu vou perder um espacinho aqui. Tá vendo? Então é super estranha essa propriedade aqui, mas só para te falar, ela é quase que a mesclagem da inline com block, beleza? Só que eu quero te mostrar uma outra propriedade ainda. Então a gente já sabe que a gente tem block, que seria blocos.
A gente tem inline block, no caso. Tem várias outras aqui, eu não sei se você tá percebendo, ó, mas tem várias voltas, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Tem inline block, inline flex box, inline table, list item, none, ruby, enfim, isso aqui eu já não conheço, pra te falar a verdade. As que eu sei são inline block, grid, flex, a gente pode usar, inline block também, acho que são essas só. Mas tem bastante, ó, propriedade display. A gente pode olhar agora. Então aqui, ó, no site da MDN, provavelmente vão ter todas aqui. Então tem, vamos ver. Então aqui, ó, tem inline block, list item, beleza? Inline block, inline table cell, table column. Enfim, para você fazer uma div parecer uma tabela aqui no caso. E a gente tem na minha concepção, as mais importantes hoje em dia, inline, block, flex e grid. Porque com isso aqui você consegue fazer praticamente o que você quiser, beleza? Mas a gente ainda vai voltar e falar sobre essas flex e grid que a gente não falou ainda. Então a gente sabe que as divs são display block, né? Por padrão. E aí, se elas já por padrão, não preciso passar essa propriedade. Mas como é que eu faço para um bloco alinhar aqui no caso e permitir que eu use esse espaço aqui? Uma maneira que a gente sempre utilizou antigamente, antes do CSS3, do Flexbox e das grids, a gente utilizava float, no caso. E float é você falar que um elemento vai ocupar somente o espaço dele e vai liberar o espaço restante para outros elementos. Deixa eu te explicar o que é isso aqui. Por exemplo, suponha que eu coloque aqui uma margem. Margem, no caso aqui, de uns 20 pixels. Se eu coloco essa margem, a gente já viu isso anteriormente, que essas margens aqui, ó, elas se sobrepõem. Então, se eu pus 20 pixels de margem e eu inspecionar meus elementos, ó, você vai ver que eu tenho a margem de 20 pixels do elemento de cima e do elemento de baixo, ó. Eu não tenho a soma dessas duas margens aqui, ó, porque as duas margens se sobrepõem aqui. Quando eu tenho duas margens em dois elementos com display block, sem flutuação, essas margens se sobrepõem aqui, beleza? Então, como é que eu posso fazer para flutuar esse elemento e daí você já vai ver um comportamento um pouquinho diferente? Para eu flutuar esse elemento e fazer com que esse espaço do lado do elemento que é block esteja disponível para outros elementos, eu posso fazer com que ela faça um flutuamento para a esquerda. Então, float left, o que ela vai fazer é se flutuar a própria div aqui para a esquerda aqui no caso. Então ela flutuando aqui para a esquerda, ela fala basicamente isso aqui para o navegador. Olha, o meu espaço é esse aqui que eu quero, que é o meu espaço mesmo, tá vendo? Esse espaço eu ocupo. O resto, você coloca o que você quiser aí nesse local, beleza? Poderia ser um parágrafo, poderia ser outras divs, enfim, o que você quiser. Ó. Então, olhando aqui, todas elas ocupam somente o seu espaço. E agora, por incrível que pareça, as margens estão sendo somadas. Tá vendo ali agora que a margem está bem no meio? Porque ela somou 20 pixels de cada lado. Como eu te falei, o elemento fala para o navegador, olha, meu espaço é esse, eu preciso de 300 pixels de largura, 300 pixels de altura e uma margem de 20 pixels em todas as minhas bordas aqui. Beleza? Então é basicamente isso. E daí, olha que coisa interessante. Você está vendo que aqui, ó, sobrou um espaço aqui, né? E aí, se eu viesse aqui, por exemplo, ó, e colocasse... Deixa eu ver se eu colocar fora dessa div grid aqui um parágrafo. E salvar, ó, você tá vendo que... Olha que coisa esquisita. Na onde que foi parar o espaço, o parágrafo aqui, ó? Porque além de ter sobrado um espaço aqui, que eu achei que ele ia usar esse espaço, também sobrou um pouco de espaço aqui, no caso, né? Então, ele conseguiu usar esse espaço ali, ó, o parágrafo, ó. Tá vendo? Porque ele tá fora da minha div grid ali. E a minha div grid, por incrível que pareça, por eu estar utilizando essa propriedade float dentro do seu conteúdo, você vê que a minha grid não tem nenhum CSS, nenhum nada, né? Na grid mesmo aqui, que é essa aqui, ó. Ela não tem nenhum CSS nem nada, né? E se eu observar, porque em teoria era para essa grid ter o tamanho do seu conteúdo, que é o que acontece normalmente no CSS. Mas se você observar, essa grid aqui, ela não tem tamanho. Ela simplesmente não tem nenhum tamanho. Olha aqui, ó. Ela não tem, na verdade, altura. Se a gente olhar o box model dela aqui, ó, ela tem 772 de largura, mas 0 de altura e 0 de qualquer outra coisa aqui. Por quê? Porque quando eu utilizo a propriedade float dentro de elementos filhos de um outro elemento,
esses elementos não computam tamanho, eles não é como se eles não falassem, olha, eu não tenho tamanho nenhum, tá? Então não apareceu nada aqui nessa grid. Então agora, a gente precisa fazer uma maneira que, por exemplo, quando eu colocar um outro elemento, ele não utilize esse espaço que sobrou dessa grid. Como eu te falei, lembra que a nossa grid, a div, que está segurando isso aqui, ela não tem nenhum tamanho. Então como é que eu faço isso? Uma das maneiras é você utilizar no elemento que vem posterior ao seu elemento uma propriedade que chama clear. Então, por exemplo, você está vendo que ele está alinhando aqui a direita do elemento, né? Se eu falar assim, ó, olha, eu quero que você faça um clear na esquerda, eu quero que você limpe a sua esquerda. Então ele vai sempre começar com a esquerda dele limpa, ele não vai ter nada na esquerda dele nesse parágrafo. Então se eu falar assim, ó, no parágrafo, ó, P, clear, left. Aí o que aconteceu? Ele limpou a sua esquerda. Como esses elementos aqui estavam à sua esquerda, ele não usou esse espaço que sobrou aqui, limpou a sua esquerda e começou em uma nova linha, beleza? Mas eu posso também falar que isso aqui pode flutuar à direita, por exemplo. Então agora, se eu falar, eu escrevi errado, right, e aí agora ele começa a usar o espaço da direita aqui que sobrou, né, no caso, o parágrafo. Então eu posso falar também que ele pode limpar a sua direita. Então, olhando aqui, ó, ele limpou a sua direita e não usa esse espaço aqui, beleza? Uma outra coisa que eu posso falar é clear both. Ou seja, limpa sempre os dois lados, porque aí não interessa se essa div estiver na esquerda ou na direita, o parágrafo vai limpar os dois lados e começar do zero aqui, beleza? Mas nem sempre a gente consegue colocar essa propriedade nesse elemento aqui. Então uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, na própria grid eu posso utilizar um pseudo-elemento e falar que toda vez que eu usar essa classe grid aqui, eu vou adicionar um elemento after, um pseudo-elemento after aqui no finalzinho dela. E aí, eu fazendo isso, eu vou forçar essa grid a saber o tamanho dela aqui. Olha que interessante, deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu vier aqui nessa grid, eu nem selecionei ela, né? Se eu vier aqui na grid e falar que no after dela, o pseudo-elemento after tem um content, e aí eu poderia colocar qualquer coisa aqui, 3 pontinhos, ó. Eu nem tô vendo. Ah, tá aqui, ó. Ele apareceu aqui, tá vendo? Ó, 3 pontinhos. Só que eu não quero nada, eu só quero que tenha um conteúdo vazio. E mesmo com conteúdo vazio, eu tenho que passar essa propriedade content, beleza? Senão não aparece o elemento. E eu quero display block, aqui eu tenho que falar especificamente qual tipo de display que eu quero. E aí, no display block, eu também posso falar nesse pseudo elemento, ó. Esse elemento tá aqui, se a gente observar, ó. Esse elemento tá aqui, ó, tá vendo? Eu te falei dentro da grid no final dela, que é o after. Então ele está dentro da grid. E aí o que eu vou falar para ele? Eu quero que você faça um clear both, beleza? Então a nossa grid faz o seu próprio clear, no caso aqui, beleza? Ela mesmo se limpa automaticamente, porque o que eu fiz aqui? Eu criei um elemento, lembra dos pseudo-elementos que a gente falou, que eu estou criando um elemento que vai vir dentro dessa grid aqui no caso, no final dela, e aqui eu vou falar que eu quero que esse elemento apareça depois dos elementos e limpe as duas laterais, a esquerda e a direita. Consequentemente, os próximos elementos já vão ter as laterais limpas. Então agora eu não preciso me preocupar com os próximos elementos aqui, porque eles já vão vir certinho. Beleza, mas vamos concluir então essa grid? Vamos fazer uma grid mais ou menos aqui, só pra gente ver? Suponha que eu queira aqui, ó, que as colunas tenham, por exemplo, 33,33% de largura. Ou seja, se eu tenho 100%, eu pego 33,33, eu tô querendo uma grid de 3 colunas, né, no caso. E aí, se eu salvar aqui, você vai ver que isso não acontece. Eu não consigo acomodar essas divs aqui dentro com o tamanho preciso, porque tem uma margem. Você vê que se eu tirar essa margem, agora sim elas se acomodam perfeitamente aqui. Beleza? Então vamos continuar montando essa grid pensando de uma maneira como a gente consiga acomodar 3 grids com o espaço delas aqui bonitinha. A maneira mais fácil que eu acho para você acomodar essa grid aqui com o espaço dela é com outro elemento, na verdade. Então, por exemplo, eu posso dentro da coluna falar que eu tenho div, class, por exemplo, content, um outro elemento, falando que vai ter um conteúdo aqui dentro. Conteúdo, beleza? E aqui, agora eu vou duplicar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, a mesma coisa, só que agora com conteúdo dentro ali. Então agora, ó, vou colocar várias. E aí eu tenho uma espécie de grid. Mas se eu vier aqui na minha call, aqui no caso, e colocar
margem, a minha margem vai ser somada aqui 30 pixels, por exemplo. A minha margem vai ser somada ao elemento e vai derrubar os elementos aqui, ó. A minha margem ela é somada, aqui no caso, porque eu estou com float aqui, e ela vai derrubar esses outros elementos. Consequentemente, o tamanho aqui ficou 33,33% mais 30 pixels de cada lado da div. Então, eu tenho 30 pixels aqui, 30 aqui, 30 aqui e 30 aqui, beleza? Então, isso a gente tem que levar em conta. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de deixar isso aqui, eu só vou deixar a estrutura aqui nesse grid call. Como a gente jogou um content dentro dessa coluna, a gente pode usar esse content agora, porque a própria estrutura aqui está de fora, está nessa call. Mas se eu usar aqui agora, por exemplo, vou colocar aqui um width 100%. E aí, o que eu estou falando? Isso aqui é interessante. Height 100%. E aí, aqui é call content, né, no caso, que é a outra div. Se eu fizer isso aqui e colocar background red, por exemplo, você vê que a minha div, eu tenho basicamente a mesma coisa, eu estou mexendo somente na div interna. Mas agora eu posso vir na minha call aqui e falar que ela tem um box sizing border box, e aí o padding vai ser interno. Então agora eu coloco um padding interno nela de, por exemplo, vamos colocar 20 pixels, porque eu acho que 30 vai ficar demais. Então agora eu consegui, ó, alinhar os meus elementos. Só que aqui a gente tem um probleminha, e por isso que eu tô te falando, você tem que pensar como o CSS, no caso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, 15 pixels, porque eu quero no final 30 pixels. Então por que eu quero no final? Agora, como eu tô com float aqui nesses elementos, eu quero que aqui eu já tenho 30 pixels, ó, 15 de cá e 15 de cá. Só que aqui nas bordinhas eu não tenho 30 pixels. Aqui eu tenho 15 nas bordinhas, beleza? Então eu quero colocar mais 15 aqui nas bordinhas. Como é que eu faço isso? Eu vou na minha própria grid, no caso aqui. Eu vou colocar ela aqui antes desse pseudo-elemento. E vou colocar um padding nela, beleza? Então voltando aqui. Agora eu tenho exatamente o que eu queria aqui, que é o padding externo aqui com 30 pixels. Por que eu tenho 30 pixels aqui? E aqui, ó, só para não esquecer, é interessante colocar o box sizing border box também, só para garantir que ela... Mas aqui ela não tem tamanho, então não faz muita diferença. Mas só para garantir aqui... E, aliás, a gente nem precisa colocar nem aqui e nem aqui. E isso aqui já vai derrubar a nossa coluna, mas a gente pode colocar em todos os elementos, como eu tenho o costume de fazer, beleza? Então, aqui a gente tem 30, 30, 30, né? Tudo de margem, todo o espaçamento aqui da grid é 30 pixels, né? E por que é 30? Porque eu tô somando da grid, eu tô somando aqui, ó. Deixa eu te mostrar o box sizing dela. Da grid tem 15 pixels em cada lado. Então, o que isso faz aqui no elemento? Ó? Na grid, eu tenho esse amarelinho. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Na grid, eu tenho esse amarelinho aí que você tá vendo. Ó. O conteúdo da grid é esse azulzinho que tá aí no caso, beleza? Então, na grid, eu tenho esses 15 pixels de cada lado. E em cada uma das minhas colunas, eu tenho também esses 15 pixels de margem. Ou seja, como a gente tem o float, essas margens estão sendo somadas. E de cada lado, de cada coluna, né, do lado de cada coluna, eu também estou somando aqui as propriedades de 15 pixels. Novamente, só para te lembrar, esse tipo de grid aqui que eu criei, aqui no caso, a gente não usa mais, porque a gente, hoje em dia, pode usar Flexbox ou Grid mesmo. Existe uma propriedade aqui que chama Display Grid. Só que eu não vou mexer nisso aqui agora, porque eu queria só te mostrar esses comportamentos de Display e Float nessa aula. Porque a gente vai ter aulas específicas de Grid e aulas específicas de Flexbox para a gente montar a nossa Grid aqui. Beleza? Outra coisa que falta aqui no caso é que, em algum momento, essas colunas vão ficar muito pequenas. Aí a gente deveria derrubar elas aqui, né? Fazer elas descerem automaticamente aqui. Só que a gente não vai fazer isso também porque isso é uma outra propriedade que a gente pode criar breakpoints. Quando o navegador for, por exemplo, menor do que determinada largura, a gente faz essas caixas se comportarem de uma outra maneira, beleza? Mas a gente vai ver isso em outra aula também.